Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma manhã para orientação de estudos, hoje aqui, do programa Descodificadas. Hoje estamos aqui com a trilha 2, e é isto. Rafinha, bom dia, Bom a dia. palavra é sua, estou por aqui, de Também. olho. Bom dia, Gurias. Nossa revisão de tópico hoje vai ser o grid, porque a gente comentou sobre o grid lá na trilha 1, mas acredito que poucas pessoas usaram. Ou se usaram, me perdoem, né? Parabéns, já estão sabendo usar o grid. Mas hoje eu vou falar do grid e vou pedir uma tarefinha com ele, tá? Para praticar. Então, hoje em dia usamos o CSS para estilizar layouts muito diferentes, né, do que imaginávamos na época que a web foi criada. De tabelas para divs, né, os sites antigamente eram todos construídos só com tabelas, né, se criava uma estrutura de tabela para todo o site, desde o cabeçalho, o rodapé, tudo dentro de uma tabela. Nada responsivo, né, difícil de trabalhar. Depois vieram as divs, depois a gente passou para os posicionamentos com floats, né? Lembra do float, da tarefinha da Ada, fazer as coisas flutuarem, né, para esquerda, para direita, e depois para o flexbox, né? De tabela para div, de float para flexbox, e depois do flex veio o grid, né? Então, as ferramentas disponíveis para a criação de layouts na web evoluíram muito desde os anos 90. Agora o grid já é exportado em todos os navegadores mais atuais e podemos dizer com segurança que é o método de layout mais poderoso que já foi adicionado ao CSS, né? Aguardamos por novidades, né? Se o grid já é bom de trabalhar, o que virá depois, né? O que eles vão fazer para facilitar? Então, o que é o grid, né? Talvez agora vocês tenham uma percepção melhor, né, do que a primeira vez que a gente ouve falar no grid. Na primeira vez, assim, eu lembro por mim, né, que foi bem estranho. Não conseguia visualizar o que era o grid, como a gente usava o grid, né? Então, o grid é uma malha formada pela intersecção de um conjunto de linhas horizontais e um conjunto de linhas verticais. Um dos conjuntos define colunas e outro as linhas. Dentro de um grid, respeitando-se a configuração criada pelas suas linhas, pode-se inserir elementos da marcação. O grid é constituído por 12 colunas, né? Por padrão, o grid ele é constituído por 12 colunas. Então, ele divide, né, a tela, o layout, em 12 colunas. Em palavras muito simples, né, o grid é usado para dividir uma página em pequenos e espaçados segmentos. Como antigamente os sites eram criados em tabelas, né, fica até parecida a estrutura, só que as tabelas, né, os tables que vocês criaram, a tabela periódica, não é responsivo. E o grid, sim, eu consigo deixar ele totalmente responsivo, né? Então, eu consigo criar layouts para celular, tanto para celular quanto para o desktop tranquilamente. Então, eu posso fazer alguma coisa nesse tipo, né? Eu posso dividir a tela toda em pedaços, né? Rafa, mas eu não tenho a tag div que faz isso. A div vai separar em espaços, né? E aí eu tenho que configurar cada espaço. Com o grid, eu monto essa tabela e coloco as coisas dentro. Conforme eu vou aumentando e diminuindo o tamanho desses espaços, eu também mexo no conteúdo que tem dentro, né? Então fica mais fácil, mais simples de, de manipular. Eu poderia tranquilamente fazer um gibi, né? Lembra um dos gibis? Com um grid, né? Que nem esse aqui, isso aqui é uma historinha. Então, eu tenho duas partes maiores aqui, a de cima maior que a de baixo, depois a segunda parte dividida em três pedaços, depois a segunda linha em dois, depois a terceira linha em quatro, né? Então, dá para fazer muitas coisas com grid. Dimensões fixas ou flexíveis, né? Podemos criar grid com dimensões fixas, por exemplo, definindo dimensões em pixel, né? Quando eu defino uma medida em pixel, ela é fixa.
Ou criar grids com dimensões flexíveis, definindo-as com o uso de porcentagem ou da nova unidade CSS, né? Criada para esse propósito, que é o FR, de fração. Então, vou dividir a tela em frações. Um grid. O posicionamento. Podemos posicionar com precisão itens de uma página usando o número que define uma linha do grid, usando nomes ou ainda fazendo referência a uma determinada região do grid. Então, depois que eu criar o grid, eu posso colocar o nome nessa região, né, no código. Ou não também, né? Por exemplo, esses dois códigos aqui fazem a mesma coisa. Só que esse segundo aqui, eu tenho uma fração para o sidebar e duas frações para o conteúdo, né? Para o content. Então, além de colocar as dimensões do grid, eu também consigo nomear essas dimensões, né? É mais fácil de ver no código. O grid layout é uma poderosa especificação que, se for combinada com outras partes do CSS, tal como o Flexbox, possibilita a criação de layouts que até então eram impossíveis de serem criados com CSS. Então, não quer dizer que, pelo fato de eu estar usando o grid, eu não possa mais usar o Flex, né? Eu, eu posso deixar... Eu posso usar o Flex dentro de uma parte da tabela do grid, por exemplo, né? Para fazer o posicionamento dos elementos. Se com as propriedades do grid eu não conseguir, tranquilamente eu vou usar o Flex para organizar. Por exemplo, eu crio um grid que tem o header lá, né? O espaço do header. E aí eu quero organizar os itens de dentro daquele header com Flex. E tudo bem, e tudo tranquilo, consigo fazer tranquilamente isso. Tá? Então, uma coisa não impede a outra, pelo contrário, né? Facilita. Então, a estrutura, como é que é a estrutura do grid? O grid ele também trabalha com container, né? Então, o grid container é o elemento que envolve sua estrutura. Em um container grid, todos os seus filhos diretos se tornam itens grid, né? Da mesma forma que o Flex. Com o container grid em mãos, podemos começar a criar layouts usando colunas e linhas, né? Qual a diferença do grid e do Flex? No Flex, o padrão dele é trabalhar por linhas, né? Row ou column. Posso inverter também, Flex, trabalhar com coluna. E o container do grid, eu vou trabalhar com as duas ao mesmo tempo. Então, vou trabalhar com linhas e com colunas, tá? Então, essa é a principal diferença entre eles. Flex só linhas e o grid, linhas e colunas. Cada um dos 6 elementos que estão dentro do nosso container são itens grid. Então, aqui eu tenho um código, né? Por padrão, temos apenas uma coluna acompanhada de linhas criadas automaticamente para cada elemento. Por padrão, quando eu defino um display grid, né, ele vai ficar alguma coisa parecida com esse roxinho aqui. Então, eu tenho também um container, né? Do mesmo exemplo lá que eu usei no Flex, uma div mais externa, que é o container, e tem os filhos dentro. Quando eu defino o display grid, esses itens, né, vão virar linhas, tá? Por padrão, eles viram linhas. Aí depois, com as propriedades, eu começo a trabalhar em cima dessas linhas que foram criadas. Então, o Grid Template Columns, usado para criar colunas, né? Então, recebe os valores de tamanho de cada coluna separados por espaço. Então, eu posso criar essas colunas de duas formas, usando pixel, como eu tinha comentado, né? Ou usando fração. Lembrando que a fração é responsiva e o pixel é uma medida fixa, tá? Então, tem que observar em que situação tu vai usar. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um container, um display grid e o grid template columns 200 e 200, né? Vai criar duas colunas, aquelas linhas, né, que por padrão essas divs eram 6 linhas. Agora, aplicando as propriedades, eu já dividi em duas colunas de 3 linhas cada, né? Tem um nome dentro para a gente se orientar aqui.
E aqui, do outro lado, a mesma divisão, né, em duas colunas, só que a primeira coluna com 150 pixels e a segunda parte com uma fração. Então, ela já fica diferente, né? Ou aqui embaixo, né, uma outra forma, aqui duas frações, primeira coluna com duas frações e a segunda com uma fração. Não tem vírgula entre os valores, né? É só um espacinho em branco para usar, tá? Depois eu tenho, aquele era para colunas, né? Agora eu também tenho o grid template house, que é usado para definir linhas usando valores separados por espaços. Então eu também posso manipular o tamanho das linhas, né? Com o grid template house. Aqui no exemplo, eu disse que a primeira linha tem 3 frações, a segunda uma fração e a terceira 3 também. Então, notem como eu consigo manipular o layout, né? Só com as propriedades de forma rápida. Se a gente fosse trabalhar com... Bom, vocês já trabalharam com o Div, né? Vocês viram como não é simples, né? Ficar fazendo os alinhamentos e tamanhos, enfim, e mexendo depois no conteúdo dentro, com o grid fica mais simples, né? Então, com apenas 3 declarações CSS, conseguimos criar um layout altamente flexível e bastante difícil de replicar com qualquer outra técnica CSS, né? Olhem que a palavra é difícil, não é impossível, né? Mas, assim, a gente, quando está trabalhando, a gente não quer passar dificuldade, né? A gente quer resolver. Quanto mais simples for a solução, melhor. Então, é na combinação de colunas, linhas e tamanhos flexíveis que o grid se destaca de tudo que já existiu e põe na mão das pessoas que desenvolveram um poder imenso para criar layouts, né? Então, pode-se criar coisas incríveis com um grid. Adicionando espaço entre itens grid com gap. O grid também usa o gap, né, da mesma forma do flex. Tem que cuidar, só às vezes pode fazer confusão com as propriedades do flex e com as propriedades do grid, né? Mas tudo bem, é impossível a gente decorar todas as propriedades, né? Ter em mente, eu não gosto da palavra decorar, mas ter em mente todas as propriedades. Mas depois que a gente estuda, a gente sabe que elas existem, né? E aí a gente consegue pesquisar e encontrar o nome certinho. Então, mas, e se quiséssemos adicionar um espaço entre todas essas linhas e colunas, normalmente conhecido como gutter, esse espaço pode ser declarado usando a propriedade gap, ou gap. Então, gap é uma forma abreviada de declarar os valores de how gap, que define o espaço entre linhas, e column gap, que define o espaço entre colunas. Para declarar valores diferentes, podemos adicionar um segundo valor de tamanho, né? Então, o gap 20 e 10, ou então escrever how gap 20 pixels e column gap 10 pixels separadamente. Quando eu coloco 20 e 10, sempre o primeiro valor vai ser para a linha e o segundo valor vai ser para a coluna, para o padrão. E se eu botar só um valor, aquele valor vai ser aplicado para as duas, né? Se eu colocasse só gap 20 pixels, seria 20 pixels de distância entre as colunas e 20 de distância entre as linhas. Então, como no exemplo aqui, né? Eu tenho um container grid com uma coluna de uma fração, a outra com 2 frações. Depois, linhas, né? Uma fração na primeira linha, 100 pixels na segunda e 2 frações na terceira. Notem que tu pode usar tudo misturado, né? Não tem uma ordem, conforme tu imagina usar. Desculpa. Então, o ideal mesmo é a gente, quando está criando, né, e colocando os valores e vendo o espaçamento que fica, né, vai ficar a critério de cada um, o espaço que quer deixar. Então, por que eu tenho esse gap, né? Porque quando eu defino o grid, fica tudo colado. E eu, no momento, de repente, posso querer botar um plano de fundo para aparecer uma cor entre as divisões, né? Sei lá. Então, eu tenho essa possibilidade de deixar esse espaço entre as colunas e as linhas, sabe?
Depois a gente tem a definição do fluxo de um container, o grid auto-flow. Por padrão, cada elemento em um container grid automaticamente cria uma nova linha. Então, um container grid com 3 elementos dentro dele teria uma coluna e 3 linhas. Para mudar esse comportamento e criar colunas, basta usar o grid autoflow column, né? Então, se eu tenho o grid autoflow row, ele vai criar linhas, vai preencher com linhas, e se eu usar o column, ele vai transformar em colunas, né? Não, as linhas preencheriam todo o espaço, né? As colunas ficariam pequenininhas e mais curtas porque elas desceriam, no caso, né? Posição de um elemento no container grid. Além de definir o tamanho e quantidade de linhas e colunas em um container grid, nós podemos definir a posição de cada elemento separadamente também, como lá no Flex, né? Usando o grid column e grid row, podemos definir em qual coluna ou linha um item começa e termina. Então, tendo algumas linhas e colunas aqui, por exemplo, né? Então, aqui eu criei esse grid com 6 itens, um gap de 10 pixels entre as colunas e as linhas, um background, né, essa corzinha roxa, enfim, as configurações aqui. As colunas 100 pixels a primeira, 200 a segunda e 100 a terceira. E a mesma coisa para as colunas, tá? Então, vou aplicar algumas propriedades em cima desse exemplo. Usando o grid row, podemos mudar a posição de um elemento, como o item 1 para qualquer linha. Então, o grid 1 ficava em cima, né? Eu posso trocar ele de posição. Então, notem como isso facilita muito a vida, né? Eu só vou usar a propriedade de grid row e de falar que tá no que vai para a segunda parte. Claro que o item 1, né? O meu item 1, deixa eu botar aqui. O meu item 1 é a classe da primeira div que tem o número 1. Então, meu item 1, né, vai receber a propriedade linha 2. Então, ele vai ser trocado, né, para a linha 2. Além de receber o número de linha ou coluna, as propriedades grid row e grid column também podem receber valores como 1/3 ou 2/4. Esses valores definem o número da linha e coluna em que o elemento começa e termina. Então, eu quero pintar, por exemplo, de outra cor a primeira coluna aqui, como esse verde, né? Quero pintar o elemento 1 e o 2. Então, eu vou marcar na propriedade do 1 até o 3. Então, vai começar no 1 e vai estar até o 3, mas não pinta o terceiro elemento, tá? Ó, tem que ficar pintado de verde só o primeiro e o segundo. Então, eu também consigo fazer isso. E aqui de 1/4, ó, podemos usar o grid row e o grid column ao mesmo tempo para posicionar elementos com mais precisão. Então, aqui nesse exemplo, eu troquei a linha de posição e ainda coloquei uma cor do 1 até o 4, só que, né, ele nunca pega o último valor, ele pega só até a posição anterior daquele valor que eu defini como último. Então, eu disse que é do 1 ao 4, ele começou no 1, né, 2, 3, só que o quarto, e daí ele não vai pintar, tá? Se eu quisesse botar um background, por exemplo, tá? Span, grid, column e grid row. Além de valores absolutos, grid, column e grid row também podem receber valores de span, que significa distância em inglês. Um uso comum para span é definir que um elemento do container grid deve ocupar uma certa quantidade de colunas. Então, por exemplo, se eu usar o span para colocar um background, né? Eu só coloco a propriedade de grid column span 2. Então, ele vai pintar para mim duas partes, né, do grid. Aliás, ele vai ocupar duas colunas, né? Então, span 2 ele vai ocupar duas colunas.
Notem que, como eu estou só configurando a classe do item 1, que é a primeira, ele não mexe no tamanho sim, ele não vai interferir na cor dos outros, né? Ele vai pegar só os dois aqui. Ah, temos diversas formas de alinhar elementos, né, em um container grid. Como lá no Flex, o grid também tem as propriedades para alinhamento. Então, aqui, conhecendo cada parte do grid primeiro, né? Então, eu tenho o container, os itens do grid, a linha do grid, a célula do grid, né? Porque não deixa, de certa forma, de ser uma tabela. As trilhas do grid, né? Que são áreas. E uma área do grid. Posso ter uma área também desse grid. A propriedade Justify Items alinha todos os itens do grid ao longo do eixo inline. Então, eu vou como se fosse justificar, né? Alinhar todos os itens ao longo do eixo da linha. Então, eu posso usar esse Justify Items com o Stretch. É a mesma coisa que faz no Flex, né? O Stretch, qual seria a tradução do Stretch? Eu sempre me esqueço desse Stretch, da tradução dele, não sei por quê. Mas ele estica, né? Como se ele esticasse um item, fizesse o item preencher toda a área. Posso centralizar, posso alinhar no início e posso alinhar no final, tá? Como lá no Flexbox eu também consigo manipular. Fala É pra... esticar mesmo. Ah, É esticar mesmo? esticar Ah, mesmo. então É. tá. Obrigada. Gente, agora eu vou lembrar que é esticar, mas daqui alguns minutos eu já vou esquecer, não sei por quê. Mas enfim. Eu tenho o Align Items também do grid, então parecido com o Justify Items, a propriedade de Align Items alinha todos os itens grids que são menores do que o espaço disponível em suas células ao longo do eixo de bloco, né? O bloco que a gente fala. Então, de novo, né? Se ele ocupa todo o espaço, no caso não vai dar diferença. Eu também posso centralizar, posso colocar em cima e posso colocar embaixo. Depois eu também tenho place items. Eu estava no mudo, né? Desculpa. Tenho várias propriedades no grid, né? Como tem no Flex também. Aqui eu estou mostrando apenas algumas, tá? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A propriedade place items nos ajuda a definir alguns itens, a definir align items e justify items ao mesmo tempo. Podemos usar apenas um valor como start ou passar valores do formato align items ou justify items. Então, por exemplo, um display grid place items centralizados. Center, né? A place items center. É a mesma coisa que escrever align items e justify items. Então, eu economizo uma linha aqui, né? Uma linha de propriedade no CSS. Quando eu faço trabalhos grandes, o CSS fica bem grande. Fica com muitas linhas, né? Então, usando o place, a gente consegue diminuir uma linha. Então, mesma coisa para o start e para o end, né? Posso usar só um place items. O Justify Content. A propriedade Justify Content alinha todo o conteúdo de um container grid ao longo do eixo inline, o que é bem útil quando o conteúdo não preenche todo o espaço dentro do container. Então, também consigo alinhar as coisas dentro do container, né? Com a propriedade stretch, center, start, end. Só que olhem a imagem, né? É tudo que está dentro de um container. É por isso que é bem fácil de confundir com flex, né? Só que se a gente olhar, o grid sempre vai ter linhas e colunas, e com flex não. E para espaçar o conteúdo também temos o space between, space around e o space evenly, tá? Da mesma forma que no flex.
Tem o Align Content, então a propriedade Align Content modifica o alinhamento do conteúdo de um container grid quando ele é menor do que o espaço disponível no eixo block. Então, tem o stretch também, o center, o start, o end. Para espaçar o conteúdo no eixo block, também temos o space between, space around, space evening, né? Então, o ideal seria praticar, né, para conseguir ver essas propriedades funcionando. O place content, então, a propriedade place content é um atalho para definir a line content e justify content que a gente viu antes, né? Para bloco. Você pode usar apenas um valor como start ou passar valores no formato align content ou justify content, né? Então, com place eu também consigo juntar essas duas propriedades aqui para bloco. Tá? Consigo trabalhar, diminuir uma linha, né? Para trabalhar com o place. Se eu trabalhar com place, eu diminuo uma linha. Alinhamento de um item no grid com Justify Self e Align Self. Então, como lá no Flex, né, também temos o Self aqui no grid. Então, quando queremos mudar o alinhamento apenas de um item no grid, né, podemos usar o Justify Self, Align Self e o Place Self. Essas propriedades são aplicadas no item grid. Então, eu posso também mexer como lá no Flex, né, em apenas um elemento de forma específica, como o verdinho aqui, né? Então, posso estrechar apenas um elemento do grid, centralizar, deixar em cima, deixar embaixo, ou na posição de linha, né? Alinhar align self é para coluna, de cima para baixo, né? E o justify na horizontal. Também posso estrechar, centralizar, startar e colocar no final. Eu gosto de mostrar com exemplos, né? Porque aí tu consegue ver a posição, né? O movimento do elemento quando tu utiliza essas propriedades. E aí o place self é a mesma coisa, né? Eu posso juntar duas propriedades. Então, para centralizar ou para estrechar e colocar no final. Você encontrará todas as orientações lá no Moodle de novo, né? Eu sempre finalizo com essas palavras e sigam nossas redes. Ah, mostrar um código pequeno aqui só para vocês terem uma ideia. Tá? Agora eu não quero instalar nada. Que eu vou pedir uma tarefa essa semana com entrega. Né? Semana passada vocês não tiveram. Peraí que eu tô brigando aqui com esse. Eu baixei uma extensão aqui que tá me incomodando um pouco. Que é essa black box aqui. Mas já fiz as pazes. Então, olha só, com o grid eu posso fazer um álbum de fotografia, né? Que é a tarefa que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Para vocês manipularem um pouco o grid. Então, notem como eu posso deixar as imagens de vários tamanhos diferentes, né? De repente, eu tenho imagens com menos resolução e outras com mais resolução. Eu consigo usar um grid para deixar elas dispostas, né? E aí também, sei lá, se tu quer fazer alguma coisa diferente, tem vários exemplos de grid, né? Com fotos, assim, com posicionamentos diferentes. Então fica bem legal usar esse grid aqui. Como é que eu trabalho com grid aqui, então? Vamos dar uma mexida aqui para ver se a gente vê uma diferença aqui. Junto aqui. E ó, notem que como ele é responsivo, né? As imagens elas se ajustam, ó, até o texto ali, né? Só o texto teria que ter configurado um pouquinho melhor. Mas encolhendo ou esticando, né? A imagem continua aparecendo, claro que quanto maior, mais vai aparecer, e quanto menor, menos ela vai aparecer, mas ela não deixa de aparecer, né? E segue a mesma estrutura, né? A mesma definição que eu tinha feito. Então, essa questão da responsividade com o grid é muito, muito bacana, né?
Então, o que foi feito aqui? Foi separado em várias colunas, né? Vou tirar o display grid aqui, vamos ver aqui, vamos bagunçar esse código aqui. Ó, se eu tirar o display grid, as fotos nem vão aparecer. Então, eu achei que elas iam ficar uma embaixo da outra, porque o padrão, quando a gente não usa nenhum display, o display padrão é o bloco, né? Então, ficariam uma embaixo da outra. Mas aqui eu fiz de uma forma que não dá para mexer, ó. Então, eu criei um grid, né? Defino que o display é grid, e aí eu só saio dividindo esse espaço, né? Conforme eu acho mais legal aqui para posicionar as fotos. Vou botar 3 aqui, ó. Então, lembram, ele é dividido em 12, né? Quanto mais eu botar, mais espaços eu vou ter. Vou tirar um aqui. Ó, ficou só com 3, né? Porque eu tenho 3 unidades aqui de fração. Como é FR, é tudo responsivo, né? Para as linhas, a mesma coisa. Eu tenho 3 divisões de linhas, né? Se eu tirar uma também, vai ficar só com duas, aqui, ó, com 2 linhas. Ó. CSS é muito chato, né? Eu tirei só porque eu não botei ponto e vírgula, ele já tinha estragado tudo. Aqui também eu teria que ter usado cover nas minhas imagens e eu não repeat, lembram? Às vezes eu posso usar uma imagem também que fica repetida. E, enfim, é simples de usar, tá? Que eu ouço às vezes, o grid, eu não sei usar o grid é difícil, mas não. Ele é simples, né? Só dividir e depois aplicar as propriedades em cada partezinha ou bloco de partes do grid. Então, tu pode criar um site também inteiro com grid, né? Que eu estava falando. Tu pode deixar em cima, por exemplo, o header, a, a parte do meio, né? De conteúdo. Pode dividir esse conteúdo com frações. Claro que aqui, esse background, ó, ele é do container. Lembra que eu falei que o container ele tem também uma. Quando eu defino um container, né? Que nem aqui, ó, defino um container, ele é uma área, né? E dentro dessa área eu dividi essa área em pedaços, em linhas e colunas. Então, como eu estou usando um gap aqui de 10 pixels, ó, eu vou usar um gap de 30 pixels, por exemplo. Estou aumentando a espaço entre as linhas, né? Porque é raw. Então, posso aumentar bastante. Posso também aumentar das colunas, que é com um gap. Então, assim, né? E aí você posso também deixar sem nenhum espaço, né? Mostrando, sem estar aparecendo nenhum espaço. Deixa eu ver aqui, os gaps, né? Aí fica tudo coladinho, né? E, e também a parte boa de usar o grid é a questão da responsividade, né? Como ele se adapta às telas. Deixa eu. A Mara não quer descomentar, só para tirar. E deixar menorzinho, né? Ficou feio assim. Esse verde também ficou feio. E é isso, Pri, só para mostrar para as gurias. E aí o código HTML, né? As configurações são as mesmas que você já vem fazendo, né? Chamando classe aqui, estou chamando, né, cada classe colocando uma imagem, uma div com uma classe e uma imagem para cada classe. E um containerzinho com essas divisões. Oi. Isto. Agora que eu vi, o que não estava aparecendo, Miriam? Desculpa, porque eu estava vendo a tela. Estava vendo. E agora que eu vi que ela escreveu aqui, bem Ah, bonito. a Miriam aqui, Rafa, você não me pega mais. Esse negócio parece fácil, mas não é não, Miriam. Não é não, é fácil. Não está reproduzindo, parou na primeira imagem. Deve ter congelado para ela a imagem. Para mim Ah, apareceu tudo também. que pena, Miriam. Deve ter congelado a internet no primeiro slide. É, Mas não é difícil, não.
É que acontece, e é normal acontecer quando a gente está criando, às vezes, é começar a colocar muitas propriedades, né? Só que a gente sempre tem que pensar que a mais de baixo sobrescreve a mais de cima, né? O navegador vem renderizando de cima para baixo. Então, se tu definiu, sei lá, na linha 10 uma propriedade, lá na linha 20 tu pegou o mesmo lugar e definiu outra, ele vai ficar com a segunda, né? Aí ele vai ignorar a primeira. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, assim, mas... né, Ô, Mi, você vai poder rever na gravação. Fica não, tranquilo. não foi totalmente perdido, né? Não te preocupe. Não, fica não. Tá bom? E aí, alguém tem alguma dúvida? Alguma outra observação, sem ser essa que a Rafa não pega mais vocês? Ah, que bom, Foi muito né? boa essa observação, né? Ou se tem alguma outra pergunta de outros temas, né? Dos outros temas anteriores também a gente pode fazer. Se não, vamos fazer algumas orientações, né, Rafa? Uhum. Então, o material de hoje já está disponível, tá bom? Já coloquei lá. A tarefa também já está no ar. Essa tarefinha que a Rafa acabou de propor para a gente. Muito bem. A gente pode incorporar no site, né, Rafa? Esse Sim, grid, ou a gente pode fazer um projetinho separado, né? Você tem essa opção. fica a Tá escolha. indicadinho lá na tarefa. É que de repente a pessoa não pensou em fazer um grid, né, com imagens, que eu pedi um álbum para ficar alguma coisa parecida com aquilo ali que eu mostrei, né, só para ver mesmo as divisões do Uhum. grid. Então, aí não precisa incorporar necessariamente no site. Se for uma opção legal, pode colocar, né, Rafa? Se não, Sim. participar. Então, beleza. Isso eu E não as vi. imagens com tamanhos diferentes, aí se botar tamanho, Tá lá, tamanhos diferentes, tá lá. se botar com tamanho igual, não vai, aí vai aparecer uma tabela, né, só. Um tamanho diferente fica mais legal de aprender. Então, a da tarefinha dessa tá bem orientada. Bom, aí agora a gente também liberou no começo da semana, né, Rafa, as orientações para a entrega do projeto final, né? As meninas já estão acostumadas aí, mas a gente quer reforçar para ficar bem orientado, né? Então, para esse semestre, a gente está fazendo 2 etapas obrigatórias de entrega para todo mundo, né? Uma etapa que é o código, né? Isso a gente sempre fez, e dessa vez a gente está escolhendo fazer a entrega obrigatória também da apresentação, né? De um vídeo de apresentação do site de vocês. E aí, você tem até o dia 17 de novembro para entregar o código. Ai, peraí que eu tenho que anotar aqui, que senão eu esqueço. E o prazo máximo é 30 de novembro, estourando até o dia 30 de novembro. Então, já está aberta lá também a tarefa, né? Então, assim, quem já também achar que já está pronto, pode entregar lá. Se não, a partir do dia 17, a gente está contando, né, Rafa, como prazo, e aí tem até o dia 30. Por que a gente está fazendo isso? Porque as apresentações vão acontecer no dia 1º e no dia 8. Que apresentações são essas? São dos vídeos das pessoas que se voluntariarem e se inscreverem, né, para a gente poder fazer a apresentação. Então, tem uma tarefa lá para você fazer a entrega do código e tem uma tarefa para você fazer a entrega do vídeo. Se você tiver, se você concordar, né, e se você quiser que o seu site tenha a apresentação dele nesse dia 1º e no dia 8, enfim, você se inscreve no formulário que está lá. E aí eu pedi também para vocês colocarem de novo o link do vídeo para ajudar a gente na organização da apresentação, tá bom? Então, fazer o vídeo é obrigatório, a apresentação é voluntária, vocês se inscrevem para fazer a apresentação, tá bom? E aí, o vídeo para ser entregue até dia 26, para a gente se organizar e poder fazer a apresentação aí no dia 1º, a partir do dia 1º, tá bom? Que mais, Rafa, que eu precisava falar? Acho que é isso.
Acho que é isso, né? E aí a gente está optando fazer os vídeos para entrega para todo mundo, né? Para a gente ter, né? Como entrega também faz parte, né? Essa coisa de vocês produzirem uma comunicação, enfim. E também porque a gente pode ter a chance de ver mais apresentações, né? Ou ao vivo, a gente acaba se estendendo um pouco, né, Rafa? E a Sim, gente limita um pouco o número de apresentações, tá bom? Então, por isso que a gente está pedindo para fazer o vídeo. Então, acho que é isso. Aí tem os itens, né, obrigatórios, que eram do site do que vocês trouxeram da trilha 1. Aí a gente fez alguns tem um aprimoramento, né, Rafa? A gente está conduzindo sim. aí o da trilha. Então, estão as orientações lá dos itens obrigatórios. A ideia é que a gente faça a apresentação como a gente tinha feito, fala, né, um pouco bem rapidamente sobre, se apresenta, fala um pouquinho do tema do site, e aí mostra o código, mostra, né, o site e conta como é que foi a experiência de aprofundar, né, Rafa, aí Isso. na coisa do site. Tá bom? Tá. Ah, Camila, faz o seguinte, manda mensagem no mentor@descodificadas.com.br que a gente combina como que você pode entregar essas tarefas, tá bom? Que a gente vê como é que faz isso, tá bom? E aí, Rafa, não sei se você quer fazer mais alguma orientação sobre a entrega do site, sobre o vídeo. Se eu não esqueci nada, se as meninas também não querem comentar nada. Eu acho que entrega é isso. Se quiserem fazer o Pages também, né? Ah, Ah, é verdade, eu esqueço que essa turma a gente tem o Git, Pages. o GitHub Pages. Então, fica até mais Então, fácil, né, mas Rafa? entrega o link do repositório igual, né? Porque às vezes o Entrega as duas Pages coisas, não, né? não Eu acho que a carrega. gente, na orientação lá, a gente colocou É, para entregar as duas, né? Mas quando consegue acessar, né, por esse outro, ainda facilita é bem bastante mais para você, rápido. né? É. É, tá bom? Então tá, queridas. Se não Isso, a gente temos vai nada, lembrando, né? A gente vai falando de novo, né? a gente vai repetindo, né, Rafa, aí nos próximos encontros, Se alguém reforçando tiver as dúvida. orientações. Isso. Tá bem? Hum, Então, se não temos mais nada, né, aí para falar, né, então acho que a gente pode se Cessar. despedir. Sextar, não, aí Não conta o resto do muito dia cedo para ainda. sextar, bem que eu gostaria, mas a gente já se despede. Ah, na próxima semana a gente vai disponibilizar o material gravado, né, Rafa? É, Como a porque gente fez, porque é a emenda do feriado. feriadinho. Isso, a gente também. Mas aí a gente manda mensagem para vocês, dizendo que o material está disponível, como a gente tem feito aí nos dias que a gente tem usado as gravações, tá bom? Então fiquem bem, excelente. Também. Aproveitem para descansar, para estudar um pouco também, né, Rafa? Isso. E a gente se encontra não, ao vivo, não na próxima semana, mas na outra, Não, tá isso. bom? Tá Beijo bom. para Um você. beijo, Gurias. Tchau, tchau.